Marília, você deu o gancho aí. Como é que você enxerga o Cuca? Enfim, esse Essa processo questão do do Cuca, Cuca, exatamente. exato. Eu enxergo que o que exatamente? No Corinthians ou desde Então, então? tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, Tudo que porque aconteceu. ele já vinha com uma carreira, o fato já tinha acontecido lá atrás, todo mundo sabia, mas foi ele vir para o Corinthians que deu isso Só no aí. Corinthians da percussão e no Atlético um pouco. Bom, isso aí então tem a ver com o tamanho do Corinthians versus crise no Corinthians versus isso que eu acabei de falar. Queremos mostrar no momento de muita audiência o quanto nós somos melhores que os outros. Então tem um pouco de hipocrisia aí e preservação da própria imagem. No caso do Cuca especificamente, acho que é uma generalização sem informação. Acho que a gente passa por coisas todos os dias. Eu me dou bem com o Cuca, é verdade, não sou amiga pessoal, me dou bem. Eu vi boa parte do processo, eu e o Jamil Chad, pelo UOL. É mesmo, você até deu um furo, né? E não foi agora. As pessoas acham que eu dei a informação porque ele foi pro Corinthians. Minha entrevista com ele foi quando ele saiu do Santos, vice-campeão. Eu demorei muito tempo para conseguir essa entrevista com ele. Passei tempão tentando essa entrevista com ele, para ele falar sobre esse assunto. Ele falou quando ele sai do Santos e vai pro Atlético antes de ser campeão brasileiro. Então ele não foi pro Atlético grandão. Naquela época ele foi pro Atlético quando ele virou o campeão brasileiro da Copa do Brasil. Ele resolveu falar, colocou as filhas. Eu acho de verdade que o Cuca precisa pedir desculpas. Eu acho que o Cuca precisa admitir o que ele fez para não ficar o que ele não fez. Porque não é que ele não fez nada, ainda que em 88 todo mundo achasse que o que ele fez não era nada. Ele precisa se arrepender, ele precisa pedir desculpas, mas ele não pode ser culpado pelo que ele não fez. Por exemplo, Eu acho. o que ele está sendo culpado que ele não fez? Ele é tratado como estuprador. Ele não foi nem condenado por estupro, muito menos acusado. Ele foi condenado, você viu o processo. O Ele que foi diz, aliás? condenado por importúnio sexual de menor. Essa é a condenação dele, que ele não estava lá à época. Ele não foi Mas a condenado. Justiça porque diz Suíça assim- diz que houve estupro. Não, a Justiça Suíça condenou nenhum lugar do planeta, nem no Estado Islâmico, você condena alguém por estupro por 18 meses de prisão. Isso que chama a atenção, lógico. A gente transforma as coisas do jeito que o que ele fez é erradíssimo. É muito feio. Era totalmente tolerado, aceitado e aplaudido em 1988. Eles foram tratados como Mas, heróis. em quando chegaram, né? 1988, a Justiça Suíça não encontrou, segundo a sentença, essa sim você pode achar na internet, quem quiser, em francês e em alemão, não achou resquícios de violência, ainda que você possa, em 2023, achar que qualquer sexo com uma menina de 14 anos seja violento. Eu ia falar o seguinte, a condenação do Cuca em 88, e a primeira coisa, estupro não é uma lei mundial. O que é considerado estupro num estado americano não é em outro. Exato. No Brasil é diferente da Suíça. Exato. Então, assim, o que ele foi condenado? O que é de verdade? O que ele foi condenado na Suíça é considerado estupro no Brasil na lei atual. A lei atual. Então, hoje no Brasil, o que ele cometeu é estupro no Brasil, ponto. Agora, Em 88 não era. 88 não era. O que não mudou é o seguinte, na minha opinião, e a gente diverge algumas coisas, outras a gente pensa igual. A escravidão sempre foi errada. Sempre foi errada. Claro. Em 1887 era legal. Eu falo isso hoje, que é errado. Não sei se eu vivesse em 1887 branco do jeito que eu sou, filho de não sei quantos brancos, se na época eu achar errado, ou se ia ser mais uma pessoa no meio daquele meio que achar normal. Hoje eu acho um absurdo total. Mas eu vivo em 2023, eu não vivi naquela época. Se eu fosse filho de escravocratas, criado, não sei, a gente é fruto do meio. Agora, o que não dá pra dizer é que o que ele fez não é errado. Erradíssimo, por isso que ele precisa pedir desculpa. E assim, e ele é tratado como ele fala a respeito como se ele fosse algo que não fez nada demais. E no caso do Corinthians especificamente, eu dei muito pau quando ele foi contratado e mantive o discurso pelo seguinte: a gente é fruto do que a gente pensa e do que a gente pode. O que é lacração? Lacração é quando sua atitude não corresponde aos fatos que você defende. Então é o seguinte, por que eu acho que o Corinthians foi muito mais cobrado? Eu sou corintiano, não torço pro Santos, não torço pro Palmeiras, não torço pro Atlético Mineiro. Eu nunca vi o Santos, aliás, vi recentemente uma camisa linda do Santos preta, mas eu nunca vi o Santos pregando democracia santista. Aqui é o time dos... Nunca vi o Palmeiras... Respeita as minas. Eu nunca vi o Santos pregando isso, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Não prega escravidão, não prega matar ninguém, mas eu nunca vi engajar isso. Né? O Corinthians não, o Corinthians é o time que aceitou nordestino, o time que aceitou negro, o time da democracia corintiana. Aqui o Bolsonaro não entra, né? Ele não foi nenhum jogo do Corinthians, ele tem a camisa que o Marcelinho deu pra ele, ele nunca pisou na Neoquímica Arena.
né? Na Vila Belmiro ele foi recebido. No Allianz Parque ele deu o troféu no campo junto com a Leila. Aí quando você tem esse discurso, prega... Aí você é um time que tem o melhor time feminino do Brasil dos últimos 4 anos. Faz uma campanha. Aí você vai lá e contrata um cara condenado. Aí eu concordo 100% com a Marília. Há 200 anos já que ele está condenado. Jogou nos rivais e ninguém falou nada. O que eu não aceito, assim, o Corinthians contratar não tem cabimento. E não tem cabimento do William Monteiro. Eu sou corintiano. De ser sócio, a gente era sócio nos anos 80, quando meu pai era sócio, a gente era dependente, eu joguei futebol de salão federado alguns anos lá. O que eu conheço de Corinthians, de ser torcedor, de ter jogado, de ser repórter, me dava 100% de certeza que não ia durar uma semana. Como que o Duílio, filho do Adilson Monteiro Alves, presidente, que conhece o clube, achou que é um desconhecimento da sua torcida? Absurdo. Então foi uma... Mostrou incompetência ali, né? Assim, você não tem noção onde você está pisando. Né? Você sabia que... Lógico que tem gente que aceita, mas no geral ia dar ruim. Então a falta de noção da contratação, aquilo não tinha chance de dar certo. Porque o ambiente faz as coisas dar certo. Por que o Silvio foi mandado embora? O Silvio foi mandado embora porque a arquibancada inteira não queria. Ah, não tem como. Se ficasse mais um mês, ia ser xingado até... Então, assim, tem coisas que você tem que sentir um ambiente. Lógico. Então, no caso Cuca, o que é inacreditável na parte esportiva é a falta de conhecimento de quem contratou, de que aquilo não tinha como dar certo naquele ambiente. Mas dizem que na ocasião o Duílio ainda se informou com colegas de imprensa. Ele ligou. Eu conheço pessoas da Gaviões da Fiel, muitas. Sim. Ao contrário de muita gente, inclusive da Mar. Eu não sou contra a torcida nenhuma. Eu sou contra seres humanos. Eu não sou contra instituições, eu não acho que instituição mata ninguém. Se eu bater no Sormani, quem bateu no Sormani foi o Vitor Guedes, não foi o jornalista do Band Esporte, não foi o morador de Belenzinho. Eu sou contra essa coisa de generalizar. Mas, aí que falta conhecimento um pouco pro Duílio. Eu, quando fui repórter, fui acho que uns 9 anos setorista do Corinthians, dei alguns furos, não foram poucos, não sem modéstia, de ligar pra cara da Gaviões e falar, e aí? Alemão, me chamamos de alemão, né? Pode cravar que tal cara tá certo. Não precisava falar com o diretor, porque os caras eram consultados antes. E você, depois de um tempo que você trabalha na área, você sabe, bom, o Cascão falou, esse eu posso publicar, porque ele me passou 10 informações, as 10 ele bancou. No caso do Duílio, a falta de noção, nesse caso o Cuca, ele ligou para a Gaviões da Fiel. O Corinthians tem 6 organizadas. A Gaviões é maior que as outras 5 somadas. As outras 5 soltou nota oficial contra. E o que é a Gaviões da Fiel hoje? A Gaviões da Fiel tem sei lá quantos mil sócios. Ela não é como era antes. Como ninguém é mais como antes. Não tem 5 pessoas que mandam na torcida. Eu penso uma coisa, você pensa outra, o Sormani pensa outra. Combinou com 5 lideranças. O que vocês acham? Pode contratar. A Gaviões tem cerca de 1/3 de sócios que são mulheres. Não podem votar. Não pode. É? Super democrática. Então, Gaviões. Aí eu não sabia disso. As mulheres não votam no... Não votam porque não são titulares. Não, tem uma Podem diferença. Tem uma diferença. Teve uma eleição agora para mudar o estatuto em relação a isso. Mas como é que era? Como é Então, que é? eu preciso. Não vou Já falar teve eleição bobagem política, aqui, é. mas tem uma diferença. Durante algum tempo, elas não podiam assumir cargo de. Ah, isso eu não sei. Diretivo. Tá, pode. Votar pode, mas não podia assumir cargo de diretivo de... Pode ser que tenha mudado o estatuto, ia ter lá uma reunião. O meu problema com a Gaviões, especificamente, nesse caso, já que estamos falando da Gaviões, mas com organizações, torcidas organizadas, eu reconheço vários trabalhos que partiram delas, entendo que a participação delas engaja a gente em bandeiras importantes. Agora, não posso concordar com o fato deles acharem que eles são mais corintianos que o Corinthians. Não, isso eu também Porque o órgão nós, o órgão fiscalizador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não, a minha parte fiscalizo eu. Quem deu? Quem titulou a Gaviões fiscaliza o poder moderador do Corinthians? Isso eu não posso concordar. Porque a Gaviões acha que sim. Bom, a Gaviões pode achar o que ela quiser. Como disse o Vitor, a Gaviões não pensa sozinha, né? Então... O caso do Cuca é isso. O caso do Cuca, as lideranças... A Gaviões tem muita dissidência dentro dela. Né? Teve pau nesse dia do Cuca. E, aliás, eu tenho áudios de brigas internas ali quando vazou. Como vocês autorizam isso? Assim, não é todo mundo que comprou a ideia do... Não, mas de novo, eu sei que o presidente de torcida não fala por 70 mil pessoas, não tem essa liderança automática. Não é assim. O que eu Sormani, acho o Sormani não fala pela Rádio Bandeirantes quando trabalhava lá, eu não falo pela Folha de São Paulo. Mas o que eu acho agora, é que essa cobertura toda, mal feita por muita gente, bem feita por poucas pessoas, ela deixou decretado e carimbado que o Cuca é estuprador. Não é. Aquele episódio... Não é, não foi condenado por isso.
Ele foi, repete, ele foi condenado por... Importunação sexual, participação sexual. com menor. E a justiça... E E aquela suíça, história de que encontraram o não- sêmen dele na menina. Então, essa é uma história bastante controversa que o advogado dele, em breve, pretende... Dr. Daniel Bialski. Bielski. Pretende estar lá na justiça, estão indo atrás. Muitos jornalistas que falaram várias vezes a palavra estuprador estão sendo processados, porque por um motivo óbvio, mesmo que ele fosse um estuprador, não há provas, porque ele não foi condenado por isso. Eu não posso chamar Ao você de contrário estuprador. do Robinho, né? Ao contrário do Exato. Robinho. Foi condenado Ao por estupro. contrário Três do instâncias. Robinho. Então, quando você, nesse momento, a gente tem... O que a gente tem nesse momento no futebol brasileiro? O Daniel Alves, o Robinho e o Cuca na mesma prateleira, certo? Mas o Daniel também ainda não foi Não foi condenado. Mas estou falando, nesse momento a gente não colocou todo Está mundo na mesma... preso Os por isso, três. mas não está condenado. Quando você fala o nome desses Sim, três sim. hoje em dia, para o público em geral e para no inconsciente coletivo, eles não estão na mesma Sim, prateleira. sim, sim. Isso é errado. E é isso que eu faço questão de deixar claro. E E depois de sepultou a carreira dele, né? Que ele não vai conseguir e trabalhar mais depois em de lugar nenhum. tanto tempo, Se ele não provar eu inocência, gostaria não. muito que todo mundo que teve contundência para rechaçar a possibilidade dele trabalhar no Corinthians, ou no Atlético, ou no Santos, ou no São Paulo, ou no Palmeiras, volta no Palmeiras depois, e não sei o quê, tivesse 5 minutos de exame de consciência para saber o que fez nos últimos 40 anos. Alguém aqui já beijou alguém à força? Hoje isso é estupro. Alguém aqui puxou o cabelo de alguém numa festa? Ou o braço de uma mulher numa festa para chamar a atenção dela? Isso é importunação sexual hoje. Se você entrar no metrô hoje e chamar uma mulher e encostar no corpo de uma mulher sem ela querer, é importunação sexual. Então, acho que todo mundo precisa parar e pensar se em algum momento teve próximo de estar numa situação como essa. E se é possível, obviamente, eu espero que as pessoas melhorem, eu acho que a sociedade melhora, as pessoas se comportam de formas diferentes, mas eu tive meu braço puxado tantas vezes, meu cabelo puxado tantas vezes alguém tentou me beijar sem eu querer. Então, assim, esses homens, eles estão na sociedade. Apontar o dedo é importante. A gente começa a resolver vários problemas quando a gente aponta o dedo, mas a gente resolve mais quando a gente muda. Então, todo mundo que já puxou o braço de alguém, que já puxou o cabelo de alguém, que já tentou beijar alguém, que já forçou uma relação... E, assim, estupro hoje não inclui penetração. Em 88 No incluía. Brasil, né? Na Suíça ainda inclui penetração. Na Suíça há diferença. Por isso que nessa Aqui também tem diferença. Tem Não, mas assim, graduações. Mas assim, como a lei não é universal, o que o Cuca fez em 88 é considerado estupro no Brasil, hoje, na Suíça, ainda não é considerado estupro. O mesmo, assim, o mesmo ato... Se seja fosse ele- hoje, Se fosse hoje, na Suíça, seria mais grave, as leis mudam, mas no que ele fez na Suíça em 88, pelo que foi condenado, pelo que foi noticiado, no Brasil é estupro em 2023, na Suíça continua não sendo.